eu converso agora com a doutora Maura Cunho. Ela é delegada adjunta da DEPAI, da Delegacia, né, de Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora Maura, um prazer muito grande falar com a senhora. Obrigado por atender aqui à TV Capital, ao programa Capital Urgente. Uma boa tarde para a senhora, doutora. Boa tarde, André. É um prazer muito grande estar falando com você e também trazer esclarecimento à família, ao público, em relação a essas condutas dos adolescentes, né? Que tem aumentado bastante, principalmente do ano passado para cá, tem aumentado o número de adolescentes que participam da vida criminosa. Agora, doutora, é um trabalho muito difícil de vocês, porque vocês, desculpe, a senhora ou os profissionais de segurança pública acabam lidando com, assim, o menor, ele é um problema, é uma situação que vira um problema até se transformar num caos. Aí quando ele comete um crime, que é o caos, aí ele é levado até a DEPAI. Tem alguma coisa errada nesse meio do caminho, né, doutora? Penso eu que a gente sempre fala aqui, que a questão da violência, tudo isso acontece, mas aí as pessoas esperam virar um problema de segurança pública para para cobrar da polícia. Ninguém tem aquela preocupação em tentar prevenir, educar, cuidar, aí espera virar um problema de segurança pública e colocam nas costas dos delegados, dos promotores, dos juízes, a situação que poderia ter sido prevenida, mas transformou em caos. Aí já não é problema da família, não é problema do governo, não é problema de ninguém, é um problema da delegada, igual a senhora e várias outras delegadas pelo Brasil. Estou errado ao pensar assim, doutora? Não, está completamente correto, porque tudo aquilo que não é providenciado, que não é feito a tempo e a hora, no tempo em que deveria ser feito, acaba desaguando na polícia, né? Isso. E a polícia, pelo fato de estar nessa ponta, e que não é exatamente uma ponta, porque tem mais caminhos adiante da polícia, acaba desaguando e faz a visibilidade, né? Que quando chega a polícia, os fatos se tornam visíveis, porque vai para a imprensa, e fica assim a nível quase nacional, sendo um fato municipal. E quando de qualquer forma, em relação às coisas referentes à pobreza, em referentes a adolescente, tudo é um trabalho como se fosse É um trabalho social, né? Um trabalho social, mas é um trabalho assim como de revezamento. Então aquele primeiro lá que pegou o bastão, ele tem que passar para o segundo tem que fazer sua parte, o terceiro aí passa para frente e assim por diante. É mais ou menos, doutora, é o que eu sempre falo aqui, a gente tinha que ter uma política de Estado, né? A política de Estado independe de quem está no governo, né? Quem assume o governo tem que dar continuidade àquilo que foi feito. Só que nós temos ultimamente políticas de governantes, né? Ao invés de ter uma política de Estado, com começo, meio e fim. Tem que estar em pleno funcionamento. Tudo aquilo que a Constituição garante para o cidadão tem que estar ali realmente, e tem que ensinar também, porque muita gente não se acha como sujeito de direito. Ele se acha simplesmente como uma vítima, como uma folha que o rio vai levando. E não é bem assim. Cada pessoa é responsável e é sujeito de direito. Quando ele não recebe aquilo que é de direito, como, por exemplo, educação, assistência à família, orientação, moradia, saúde, e então se sente assim, jogado, abandonado. E no momento em que vem parar na polícia, vem parar no mundo do crime,
aí os dedos apontam para a polícia e para a família. Mas, no entanto, tanto o governo municipal como o governo estadual e federal deveria ter antecipado a isso aí e ter fornecido esses direitos ao cidadão. E também que fizesse um trabalho pedagógico, né? E fizesse um trabalho também... É o serviço social que exato. está nessa altura, né? Exato. Agora, doutora, cresce dia após dia, porque eu falei sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá vários direitos, mas também dá obrigações. Como o Brasil, ele não cobra essas obrigações, passam a ser utilizados só os direitos. E aí, aquelas pessoas menores de idade, elas vão para o mundo do crime, muitas vezes pela mão de adultos que não teriam uma pena mais pesada, acabam seduzindo esses menores para que eles sejam mulas, para que eles até mesmo assumam a autoria de alguns crimes, porque sabe que a pena é branda e que o Estatuto dá uma série de direitos a esses adolescentes. Seria a hora da gente começar a repensar essa questão, doutora? A senhora acha que nós já chegamos num grau de maturidade para discutir a redução da maioridade penal, ou isso não vai resolver nada? Pela experiência que a senhora tem, que é uma experiência considerável, qual a opinião da senhora sobre como mudar os rumos? Porque, volto a dizer, né? Todos nós temos direitos, mas também temos obrigações. Porém, o mundo do crime, ele está sempre preso aos direitos. Chegou a hora da gente começar a ter uma discussão mais profunda, doutora, sobre essa questão da redução da maioridade, ou até mesmo uma outra forma de reeducar esses adolescentes, doutora? Bom, eu não digo que deva falar sobre a redução da maioridade, mas simplesmente, por exemplo, em primeiro lugar, porque tudo volta, né? O círculo volta. Então, o círculo começa quando o Estado não oferece as condições, esses direitos sociais que a população tem direito. Aí vem parar na polícia e depois que passa aqui pela polícia, pela delegacia, a gente devolve ele para o Estado na situação de medidas socioeducativas. Mas acontece que as medidas socioeducativas, o juizado também está defasado na questão do número de juízes, das condições de trabalho do juiz, do promotor. Tanto é que, por exemplo, o promotor, nós temos aqui 50 adolescentes que têm que ser apresentados, digamos assim, ontem, eles estão agendados para janeiro de 2014. Quer dizer, isso aí demonstra o tanto de promotor que está faltando, tanto de polícia. E nós temos aqui também um amontoado de procedimentos que temos que finalizar. Mas, pela falta de policiais, nós não temos condições de fazer uma investigação bem feita. E então, a falha realmente acaba caindo nas mãos do governo municipal, estadual, federal, né? E aquelas... E aí não adianta, no meio do caminho, simplesmente pegar esse adolescente e jogar dentro de um buraco, dizendo, aqui, ó, idade penal, agora é 16 anos, você fica aí dentro do buraco, o lugar é seu. Então, simplesmente, nós estamos condenando esses adolescentes. Então, em primeiro lugar, tem que investir na família, investir na orientação à família, para que a família também sinta na obrigação de cuidar. E depois, se com todos esses cuidados não atingir o objetivo, então volta novamente ao juizado que é o Estado, né? E que vai ter que reestruturar essas medidas socioeducativas, fazendo com que elas sejam eficientes. Porque se a gente aplica uma medida e essa medida não é eficiente, de quem que é digamos assim, entre aspas, culpa, né? Então a gente tem que dar um medicamento que não faz efeito para um doente, não adianta.
Agora, doutora, é o meu ponto de vista. Se a gente fosse começar hoje a fazer o que a senhora pensa e o que eu penso também, né, seria garantir os direitos da criança, fazer com que a família ela tenha uma condição de cuidar, né, porque muitos pais trabalham, ficam o dia todo fora, e aí a sedução do mundo do crime acaba, digamos assim, levando ou absorvendo essas pessoas. A gente sabe que só através da educação a gente poderia mudar esse Brasil. Mas eu penso, doutora, se nós começássemos hoje, levaríamos no mínimo 20 anos, porque não é um processo do dia para a noite. Você não educa, você não constrói um projeto em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se a gente investisse hoje em tudo isso que está faltando no Brasil, colheríamos frutos daqui a 20 anos. A pergunta é, o que fazer com esses menores que muitos deles já tomaram gosto pelo crime e dificilmente eles teriam ali uma vontade, vamos dizer assim, de mudar de vida, já que o crime permite que a pessoa, num pouco tempo, ela constitua um patrimônio muito grande. O que fazer? Porque eu concordo plenamente com a senhora, mas seria um trabalho uma política de Estado e levaria pelo menos 20 anos. O que fazer hoje com esses menores que utilizam a lei para promover homicídios, assaltos, uma série de coisas, tráfico de drogas? A polícia ela está amarrada, o judiciário está amarrado. A senhora mesmo disse que há falta de promotores, falta de delegados, ou seja, estamos pensando só em projetos sociais, né? Cartão isso, cartão aquilo, cartão não sei o quê. Eu não concordo com essa história de cartão. Mas o governo acha que ele promove a justiça social dando dinheiro para as pessoas, né? E não apostando em educação, não apostando em cidadania, não apostando em projetos que resgatem ou dê cidadania. O governo, o pensamento dele é que erradicar a pobreza significa erradicar também a segurança, problema de segurança, problema de saúde, quando na verdade não é bem assim, né, doutora? A senhora também tem um outro ponto de vista sobre esse assistencialismo? Bom, a gente sabe que o próprio Estatuto tem a resposta. O Estatuto diz que as medidas socioeducativas são aplicadas aos infratores, aos adolescentes infratores. Agora, no mesmo artigo da aplicação das medidas socioeducativas, tem uma parte que fala das medidas aplicáveis aos pais. Os pais não tiveram a orientação no sentido de educar esses filhos. Sim. Então está na hora de aprender. Então, várias vezes já conversei com os juízes da vara da infância que todo adolescente que chegasse às barras da justiça, os pais negligenciaram. Então, a medida tem que ser aplicada tanto ao adolescente quanto aos pais. Então, as medidas aplicáveis aos pais é a frequência de cursos que, por exemplo, escola de pais. Nós não temos escola de pais, assim, normalmente. Quando a gente vai comprar um carro, nós entramos na autoescola, né? Isso. E agora, quando nós vamos ser pais, nós não temos escola de pais. Não. Mas agora, pela necessidade, então surgiu grupos aí que montaram essa escola de pais. Tanto tem essa organização que chama exatamente Escola de Pais, e o juiz pode, como medida, obrigar os pais a frequentarem essa escola. E também tem aquele amor exigente, que diz que não é só abrindo mão, passando a mão na cabeça. Tem um momento, inclusive hoje no jornal, no Popular, apareceu uma notícia falando, a nota aparece falando sobre que o amor também diz não. Sim. Então, esse amor exigente fala exatamente sobre isso.
momento em que se deve dizer não, o momento em que abraçar, o momento que dar o apoio.